CT da Barra Funda nesta terça-feira, o objetivo é esquecer o que aconteceu domingo na goleada sofrida para o rival Palmeiras, que decretou apenas o vice-campeonato paulista para o São Paulo, e mirar as competições. Vai subir o morro, vai até Cusco, 3.400 metros de altitude, para enfrentar do Chile. E domingo tem estreia no Campeonato Brasileiro. No ano passado, o São Paulo escapou do rebaixamento no finalzinho. O jogo desse domingo no Morumbi será às 18 horas contra o Atlético Paranaense. O treino de agora está definindo a escalação e quem viaja. Os demais permanecerão no CT, trabalhando para a estreia no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo, a gente discutiu no outro bloco, né? Não vamos jogar tudo fora por causa de um jogo terrível como foi o de ontem. Acho que o São Paulo sai com mais pontos positivos que negativos da temporada até agora. Há vices e vices. Pode buscar. São Paulo, no agregado, é 5-3. Ele ganhou um jogo muito bem, perdeu o outro, perdeu para um time que tem um trabalho gigante, em todos os setores, em todos os sentidos. De 2014 para cá, o Palmeiras trabalhou base, trabalhou os processos, tem uma comissão técnica, tem um núcleo que trabalha o futebol, que trabalha direitinho, então ele perdeu para esse time. Mas o Rogério, então, está com a terra arrasada hoje? Não. Hoje ele tem um ponto de partida para começar a disputar o Campeonato Brasileiro. O Flamengo não tem. E é vice. Isso que não fazem parte do time titular hoje. Sara, que está machucado, Luciano, que de repente... Sara, Nestor, Pablo Maia, o Caleri, o Éder, que... Imagina, o Éder chegou para o São Paulo com certa moral, ter jogado na Itália agora, que o Éder é titular. Então, assim, é um São Paulo que o Rogério conseguiu trabalhar no Paulista e encontrar o quê? Um caminho para iniciar o trabalho dele no Brasileiro. Ele poderia não ter nenhum caminho definido. Por exemplo, qual é o caminho hoje de Corinthians? A gente está discutindo aqui. Qual é o caminho do Flamengo? Vamos discutir aqui. O São Paulo tem um, o Cruzeiro tem um, o Fluminense também. O caminho do São Paulo... Muitos. Tem que acontecer muita coisa, muita desgraça. Com o Diniz também era, né? Mas as pessoas acharam que podia ser campeão. Eu acho que se o São Paulo conseguir ser campeão da Sul-Americana, e presta atenção no que eu vou dizer, a Libertadores é muito mais forte. A Sul-Americana é mais equilibrada, tá? Você não vê a disparidade que tem de elencos entre os... Mandar na Sul-Americana... Tem Independiente, tem Racing... Tem acontecido na Libertadores. É perigoso que passa um só no grupo, né? E alguns times da Libertadores que vão jogar depois os terceiros colocados do grupo. É mais difícil. Agora, se o São Paulo ou o Fluminense, qualquer um deles terminar com o título da Sul-Americana e terminar em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, acho que olhando... Cumprida, né? É um grande ano. Muito bem cumprida. Mas não é eu acho que não é uma decisão fácil. Esse papo de focar nas Copas, não acho que... Porque, no fim das contas, a gente tem que olhar para a temporada toda, a gente tem que olhar para a chance que você tem, mesmo sendo um campeonato no qual, claro, o São Paulo entra como um dos favoritos à conquista da Sul-Americana, como não entraria, evidentemente, na disputa pela Libertadores. Só que, assim... um campeonato do qual só passa o primeiro colocado da chave. Claro que a chave do São Paulo é muito acessível, né? E mesmo poupando nesse primeiro jogo, o time tem condições de avançar. Mas não acho que esse papo de focar nas Copas... Porque focar nas Copas, o que significaria? Significaria agora, passada a final do Campeonato Paulista, o São Paulo mandar o seu time principal para uma viagem que é desgastante, uma viagem que é chata e, de certa maneira, fazer isso em detrimento de um Campeonato Brasileiro que depois pode pesar lá na frente. Então, focar isso, o time reserva contra o Ayacucho na primeira rodada. Isso. Primeiro, porque é um time que tem condições de buscar um resultado, que tem condições de buscar pontos, porque o Campeonato Brasileiro é muito importante. Eu acho que o São Paulo não pode fazer o que ele fez no último Campeonato Brasileiro. A discussão sobre a temporada do São Paulo ser melhor com o Diniz do São Paulo, eu acho que é muito mais aceitável você brigar num Campeonato Brasileiro lá em cima até quase o final da competição do que comemorar que nem louco um título estadual e depois ficar brigando para não ser rebaixado. Não? Então, assim, eu acho que olhando para isso, hoje, eu não sei, eu acho que o São Paulo tem que levar muito a sério o Campeonato Brasileiro e depois, evidentemente, o andar das coisas, né? Porque vai se desenhando ali. Bom, tá bom, pelo que o São Paulo tá brigando no Campeonato Brasileiro? Se tiver ali na nona colocação do Brasileiro, na hora que tiver que escolher com um confronto de ir para Libertadores, além de ser um título, além de comemorar, mas eu acho que o São Paulo pode esperar um pouco, né, e ir decidindo caso a caso, jogo a jogo, e não partir da premissa de que meu foco é nas Copas porque não tem elenco. O time do São Paulo que não começou a final. Pois é, bom time. Não sei a condição do Luan qual é. Arboleda, Miranda. Eu acho até que assim. Dá pra jogar, né? Tem um contexto que completamente. eu acho que o contexto desse jogo com o time de ontem
ele seria até contraproducente, porque tem o desgaste físico e o moral também, claro, né? Sabe? É um time que talvez entraria em campo de farol baixo diante do que aconteceu na final. Então, eu acho que até por acaso. Exatamente, não, plenamente de acordo. Mais ainda por esse motivo que você está falando. Mas o que eu estou querendo dizer é que, tendo uma outra viagem lá para frente, vamos supor, o jogo seguinte com o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Cara, repete a estratégia. E ele aparentemente, ele vai se preocupar um pouquinho mais com o brasileiro. Voltar para a Libertadores via pelo Campeonato Brasileiro. Agora, tem um lado que não sei, imagino que tudo isso seja conversado com a diretoria. Não é só o treinador que vai decidir, que isso aí é uma questão do clube, da gestão do clube. A gente está discutindo a estratégia do clube, a estratégia do clube, não do técnico. Sim, chegar na mesa e falar assim, vamos disputar tudo, é uma ingenuidade. Agora, a Copa do Brasil, por mais, assim, tudo que você conseguir avançar na Copa do Brasil vai trazer muito mais grana do que... Sim, a Copa do Brasil talvez seja, se você tem que criar focos e tal, esse aqui internacional, é secundário. Na Copa do Brasil e Brasileirão, talvez uma dedicação, porque é o seguinte, cada posição que você sobe no Campeonato Brasileiro, é dinheiro. No ano passado, é uns 2 milhões a mais para cada time. Sobe, se está lá embaixo, sobe 2, 3, é uma grana. Copa do Brasil, se avança a fase, que dá muito dinheiro, isso no final do ano conta. E a diretoria pode chegar e falar, Rogério, a gente, aqui talvez a gente tenha mais recursos por essa competição. Não é um demérito, não é uma vergonha. Eu acho que e ainda é o título mais importante dos últimos 13 anos. E é difícil. Então, não é, mas assim, só que você não vai conseguir jogar todas. Tudo. Não vai conseguir. Internamente, a Sul-Americana é menor que a Copa do Brasil. Mas se você for além das fronteiras e se você olhar o futebol como conquista de respeito dos adversários, ela é maior. E o Rogério disse na entrevista de sábado, o objetivo é levar o São Paulo de volta à Libertadores. Se for possível ganhar o estadual, ótimo. Mas a prioridade é devolver o São Paulo à Libertadores, então não dá para com vergonha, alguma coisa assim. Eu acho que o São Paulo foi o time que mais evoluiu no Campeonato Paulista, exceção feita ao Palmeiras, né? O Palmeiras se repaginou depois da conquista da Libertadores da América. É um time que ganhou outras vertentes ofensivas, ganhou um panorama diferente e a gente já elogiou aqui o comportamento do Palmeiras. Agora, o time que mais evoluiu no campeonato... O Rogério Ceni, ele chega no São Paulo para o Campeonato Paulista com 0, né? Ele tinha as contratações que chegaram e tal, alguns nem entraram. O Patrick eu esperava o Patrick titular. Eu esperava o Nicão titular, e eu não vi. E os garotos tomaram conta. Quando ele bota o Pablo na frente da zaga, ele consegue arrumar a zaga do São Paulo, consegue arrumar o meio-campo. Quando ele bota o Nestor como meia de ligação, a gente consegue enxergar o time do São Paulo tendo saída de bola. Então eu não acho que tenha sido uma vergonha para a torcida do São Paulo. Muito pelo contrário. Acho que a torcida do São Paulo tem que ter empolgação, animação até, para ver esse time dar outros passos. Eu acho factível o São Paulo ganhar a Copa Sul-Americana. Sim. Eu acho factível o São Paulo Brasil? A Copa do Brasil, porque são torneios curtos. Agora, para o Campeonato Brasileiro, uma disputa longa, aí já é uma coisa. O São Paulo começa o campeonato não tendo time e não tendo banco. O São Paulo termina o campeonato tendo jogadores no banco e tendo um time com uma formação. Ontem pegou um Palmeiras querendo jogar. Sim. Os caras querendo atropelar. E foi o que aconteceu. E assim, foi um dia, como a gente falou, é um time, vamos dizer assim, construído, pronto, que desenvolveu coisas, mas que tá num estágio de trabalho totalmente diferente do São Paulo. É normal o que aconteceu ontem? Não é. Para mim, o São Paulo, se faltou alguma coisa, era ter competido mais, como competiu no Morumbi. Acho que o São Paulo... Pouco. O São Paulo é promissor para o restante da temporada ou temos que tomar cuidado com a ilusão do estadual? Você acha que não? É promissor? Eu acho que é promissor porque existe sim um norte. Mas aí define o que é promissor, né? Promissor jogadores jovens... ganhar o brasileiro, não? Não. Sula? Não, eu acho que é um time para brigar na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Brigar por Libertadores no Brasileirão, lá em cima. Libertadores quase todo mundo assim, vai. A Libertadores G4, por exemplo. Eu acho que se continuar evoluindo o que está evoluindo, sim. Porque a gente está falando de jogadores que aos pouquinhos estão melhorando. A gente está falando de um Pablo Maia, de um Nestor... de jogadores que ainda não atingiram seu teto. Eu acho que os times do São Paulo têm um teto grande ainda para continuar desenvolvendo. Diego melhorou. O Pablo Maia, o próprio Léo melhorou muito. O Igor Gomes, ele redefiniu o papel do Igor Gomes. Sim. Hoje o São Paulo tem um modelo de jogo. O Éder, você fala assim, o Éder vai sair de São Paulo. O Éder é um jogador importante. Então, sim. O Rogério conseguiu, entendo que como trabalho, os dois trabalhos... Existe uma construção. Os dois construíram nesse Campeonato Paulista, os dois, Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras melhorou
o que já era bom. O São Paulo começa com 5 jogos sem vencer. Bancou, eu falo assim, eu vou rodar, eu vou mudar, eu vou tentar achar. Eu vou tentar. E ele conseguiu terminar achando alguma coisa. E muita gente ganhou espaço e posição na bola. Que foi o que o Pascoal falou. Muita gente que chegou, não. Nicão, contratação importante. Vai jogar. Patrick vai jogar. Assim, o que o Rogério fez foi... E o Rigoni, que era titular absoluto. Que é um jogador que tem muita qualidade. Ganhou mas tá Marquinhos. Ganhou uma... É trabalho. E assim, o Rogério tá fazendo um negócio no São Paulo muito legal, que é isso. O treinamento tá dizendo quem que vai pro jogo. E o trabalho te mostra, né, Renato? Exatamente. Coisas que você nem imaginava que podiam. Você fala assim, Até pô, Patrick e Nicão vão jogar? Até Não. com relação ao sistema. O São Paulo pedia tanto um jogador de velocidade pela beirada, que no fim das contas o São Paulo termina o campeonato com o Igor Gomes sendo o Alisson no outro lado, que era um jogador que a gente sempre viu qualidade, mas o Alisson sempre defendeu da questão física, né? Que ele sempre muito lesionado. O São Paulo tem um norte. Tem um caminho para seguir. Então é uma temporada que promete ser interessante. É uma frustração. Se continuar desenvolvendo. Não é a vergonha, vergonha não. 4-0, Mas é uma mas frustração, assim, né? é uma frustração. Não, 5-3. Foi 4 mais os 3-1. Eu digo, você competiu ali. Ali tem competição, não foi 5-0. Você competiu. Você ganhou um e o outro você perdeu num saldo maior, que é como diz o regulamento, para um time que é superior no momento a todos os outros. Sem dúvida. Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.